Para quem que tá com a gloriosa aí, pega ela aí rapidinho. Abre ela em Lucas, capítulo 12, versículo 49. Lucas, capítulo 12, versículo 49. Vai ser bem pequena essa leitura. Pegou aí? Já pegou? Fala um amém aí, só para saber. Amém. Quem não pegou ainda, fala misericórdia. Vixe, tem misericórdia. Pelo amor de Deus, tem nego pedindo misericórdia aí, ajuda eles. Bíblia. Ah, eu não vou falar, não. Fala não. Não. Se vira. Tá todo mundo no jeito aí já? Vamos lá. Versículo 49. Vamos lá? Capítulo 2, versículo 40. 12, versículo 49. Entendeu? Vamos lá? Eu vim para lançar fogo na terra, e que tenho eu a desejar, se ele já está aceso, mas devo ser batizado no batismo, e quanto anseio até que ele se cumpra. Vamos de novo, todo mundo junto? Eu vim lançar fogo à terra, e que tenho eu a desejar, se ele já está aceso, mas devo ser batizado no batismo, e quanto anseio até que se cumpra. Palavra da salvação. Uma salva de palmas para o nosso Senhor. Essa palavra é maravilhosa. Amém? Ixi, nossa. Amém? Amém. Vamos melhorar isso aí até o final. Olha para quem está do seu lado aí. Olha para quem está do seu lado, aponta o dedo bem na cara dessa pessoa aí. Já fala para essa pessoa, se prepara. Chacoalha o irmão que está do seu lado e fala para ele, se prepara. Amado e amada de Deus, se prepara para o que Deus vai fazer. Se prepara para o que Deus vai fazer na sua vida. Prepara, porque Deus tem armado uma coisa muito grande pra gente. Olha para quem está atrás de você, aponta o dedo na cara dessa pessoa, chacoalha quem está do seu lado, do outro lado, e fala assim pra ela: amados de Deus, esperamos há um ano já que a gente está esperando para que chegasse esse dia. Tem pessoa que está se remoendo por dentro aí, esperando esse dia chegar. Mas amados e amadas de Deus, a gente precisa se preparar. A gente precisa se preparar para o que Deus tem na nossa vida. E Deus quer agir mais e mais em cada um de vocês. Então olha para quem está do seu lado e fala assim: você não tira a minha atenção. Olha para quem está do outro lado e fala assim: cria vergonha nessa cara. E não tira a minha atenção. Tira minha atenção. Amados, assim como a gente já sabe, assim como a palavra vem nos ensinando, assim como a Lu veio tratar ontem, Elias, ele recebeu o Espírito Santo e ele clamou, e ele cada vez clamou e foi sentindo cada vez mais esse Espírito dentro do coração dele, cada vez mais na vida dele. Assim como nós já sabemos, o Catecismo da Igreja Católica vem ensinar a cada um de nós que antes da igreja ser pedrina, ela é mariana. Assim como nós mesmos já sabemos, que já foi falado nas formações, no retiro, durante o ano a gente aprendeu isso, que a igreja ela foi gerada em Maria, anunciada a Pedro, ela nasce na cruz, ela é fundada na cruz, mas ela nasce no Pentecostes. Nós temos uma igreja pentecostal.
Não é igrejinha de porta de boteco, não é qualquer uma coisa assim, não é pentecostal bodoque de Davi que acertou na cabeça de Golias, não é nada disso. Não é nada disso. É a igreja católica, apostólica, romana. Estamos dentro da igreja onde é 100% da verdade, onde é 100% da salvação pra gente. Então, nós somos pentecostais. A nossa igreja é pentecostal, então nós somos pentecostais. Então nós somos do fogo do Espírito Santo. Nós viemos e temos desse fogo. Deus tem algo a mais nessa noite, e Ele vem falar para nós desse fogo que Ele vem nos trazer. Ele vem trazer mais dessa unção para dentro de nós. Os nossos irmãos protestantes, eles quando eles vão rezar em línguas, eles vão fazer esse tipo de oração, eles falam que somente os pastores que podem estar rezando em línguas, que só eles que estão no máximo do máximo da oração ao ponto de poder rezar em línguas. Mas não, nós católicos, é o primeiro dom que nós recebemos no nosso batismo. O primeiro dom que a gente recebe é o dom de orar em línguas. Todo aquele jovem, todo aquele servo, todo aquele amado que quando recebe aquela graça, quando começa a proclamar o Espírito Santo, a mão treme, a perna começa a chacoalhar, você não sabe se está quente, se está frio, se aquela sensação parece que você está engolindo alguma coisa está vindo para fora. É a presença do Espírito Santo. Ou seja, você é cheio do fogo. Olha para quem está do seu lado e fala: você é cheio do fogo. Olha para quem está do outro lado e fala: você é cheio do fogo. Amados, nós somos cheios do fogo. Fogo do Senhor. Antigamente na Bíblia vem mostrar que era clamado fogo do alto. Assim como Elias fazia, diante daquele momento eles levantavam as mãos para o alto, pediam fogo para que o fogo do céu viesse sobre aquele lugar e queimavam as coisas à sua volta. Queimava tudo à sua volta, pediram fogo do céu. Depois que Jesus Cristo veio à terra, Ele rasga todo o véu, Ele rasga tudo que envolve, que prende você de se aproximar para Deus e deixa você ter um contato total com o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo passa a morar dentro de você. O Espírito Santo passa a morar dentro do seu coração. O Espírito Santo começa a habitar dentro do seu ser. Passa a ser de dentro para fora. Então quando nós clamamos e pedimos o Espírito Santo, ele vem de dentro para fora. Ele vem do seu interior para o irmão que está do lado. O Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você. Amados, o que Deus está fazendo nesse retiro, o que o Senhor está agindo dessa forma aqui dentro, é algo muito bonito, é algo muito lindo. E Ele vem cada vez mais passando e passando e passando cada um de nós, para que nós possamos receber essa graça e dar o segundo passo. Mas amados, eu venho partilhar com vocês hoje, eu venho falar para vocês hoje de algo que precisa mudar em nós para que possamos alcançar esse Espírito Santo. Algo que precisa mudar em você, que precisa mudar em mim, para que possamos cada vez mais estar com o Espírito Santo agindo na minha vida, agindo na sua vida. Amigos, amados, uma coisa que eu venho falar, que se o Espírito Santo ele age dentro de você, por que diversas vezes percebemos em servos, e isso eu não venho falar de servos longe, mas nós aqui dentro, percebemos em nós, como exemplo claro, que falta um algo a mais. Falta um algo a mais na minha vida e falta um algo a mais em você. Você quer uma prova bem clara disso? Foi quando a gente estava na vigília nossa, fazendo oração dentro da vigília, e foi dito dentro da vigília, que quando a sensação que dá, quando a pessoa está lá dentro, a forma que se expressa lá dentro, é que quando o Adilson não está dentro da vigília, o fogo não acontece. Dá a impressão de que se o Adilson não está lá dentro da vigília conduzindo ela, o fogo não acontece. Se vem mostrar ao Senhor Jesus Cristo que o fogo está dentro de mim, que
que Ele vem de mim para fora, que Ele vem de mim para quem está no meu redor, que quando eu clamo o Espírito Santo, Ele vem de dentro para fora. Por que depende de uma pessoa ter que puxar uma oração? Amados, não tem como a gente dar um passo sem a gente mudar aquilo que precisa ser mudado, sem a gente dar um passo na onde precisa ser dado. Obrigado, irmão. É de inúmeras vezes que deu para observar que teve servo nosso que entrou dentro da capela e procura uma parede para se encostar. Eu não entendo isso. Eu não entendo porque se a pessoa espera durante uma semana inteira para ter um encontro com Deus, porque pelas vezes não passa no Santíssimo durante a semana, ou dependendo, eu não sei qual que é a vida de oração que a pessoa tem durante a semana, mas a primeira coisa que a pessoa faz quando ela chega dentro da capela é encontrar uma parede para encostar. Encontra uma parede, se encosta, acomoda ali naquele lugar, para saber se bate ventilador naquele lugar ou não, se é mais fresquinho naquele lugar ou não, ou se é mais quentinho naquele lugar ou não. E daí a pessoa fecha o olho, ou fecha a boca, ou pelo contrário, fica conversando com o irmão, esperando com que alguém conduza algo que está dentro dele, esperando com que a pessoa fale: abra sua boca e clame. Aí todo mundo começa a clamar. Aí fala assim: agora fecha o seu olho. Todo mundo fecha. Agora abre o olho e levanta a mão lá no alto. E todo mundo levanta. Agora todo mundo, vamos rezar em línguas. E todo mundo começa. Como se fosse algo programado. Como se o Espírito Santo tivesse engessado dentro da gente. E se alguém não falar o que a gente tem que fazer, a gente não faz. Isso acontece, não é somente aqui, mas acontece lá fora. Eu percebo isso acontecendo cada vez mais. E isso não somente o meu pensamento, mas é o que Deus tem colocado no coração. Olha para quem está do seu lado e aponta o dedo no rosto dessa pessoa e fala assim: você precisa mudar. Olha para quem está do outro lado e fala: você precisa mudar. Amado, enquanto você depende de alguém puxar algo que está dentro do seu coração, você ainda fica parado no mesmo lugar. Você fica parado no mesmo lugar. Como que o Espírito Santo, ele vai dominar o seu ser, vai dar aquela reinflamada no seu coração, se você depende de alguém ter que falar para você rezar com o Espírito? E daí a gente se cansa de ver em retiros, a gente se cansa de ver em encontros nossos, onde a gente tem que cantar a música: devemos voltar ao primeiro amor. Queremos voltar, né? Queremos voltar ao primeiro amor. Por quê? Por quê? Porque não conseguiu manter o primeiro amor até agora. É uma música muito bonita, que serve para servo sem vergonha. Cabe a nós. É uma música que serve para servo sem vergonha. Porque deixa o Espírito esquentar. Para quem que teve a primeira experiência com Jesus, teve essa transformação, o primeiro amor é pequeno comparado com o que está sentindo agora. A intimidade com Deus é muito maior. Antigamente você não conhecia. Era primeiro contato. É a mesma coisa de você chegar num retiro e conhece uma pessoa num instante. Naquele momento aquela pessoa é legal, você já começou a ficar perto dela. Mas essa pessoa só passa a ser o seu melhor amigo conforme você vive com ela. Como que a gente tem que ficar clamando sempre o primeiro amor que nós deixamos esfriar? Sem a ausência do Espírito Santo, sem que a gente deixe com que o Espírito Santo haja na gente, que a gente possa cada vez mais estar cheio do Espírito, a gente dá lado para o azar, a gente dá lado para o inimigo agir. De que forma, ué? Pergunta para mim, ué, de que forma? Ah, eu não escutei nada. Não, vamos todo mundo, vai lá. Ué! Teve gente que não falou. Ué! De que forma? Gente, só existe duas maneiras do inimigo entrar na sua vida. A primeira é o pecado. E a segunda é o seu defeito de caráter. Ou você, não adianta nada você lutar por santidade, você lutar por uma vida, você estar em comunhão, você está lá lutando cada dia mais, eu estou largando meus vícios, eu
estou largando disso, eu estou largando daquilo, eu estou cada vez mais na comunidade, estou cada vez na missão, mas o seu coração não muda. Continua com os mesmos calos, continua do mesmo jeito, sempre esperando com que a pessoa mude, não você. É uma coisa que eu percebo cada vez mais aumentando no nosso meio. Graças a Deus no Santíssimo hoje foi tudo jogado fora. Mas é algo que a gente precisa trabalhar. Algo que precisa ser trabalhado. Algo que precisa ser mudado no nosso meio. Eu não entendo que carência danada que muitos aqui dentro têm de esperar com que eu, ou a Dilson, ou que o Silvan, ou que qualquer um vai até ele cumprimentar e conversar, sendo que ele não dá o primeiro passo. Fique esperando com que as pessoas à sua volta vão até você cumprimentar, conversar com você, se você não dá um passo. Eu não entendo essa carência de ficar pensando assim, mas por que tal pessoa não conversa comigo? Ah, tal pessoa não conversa. Amigo, você sabe o que é maldição? Você sabe o que é maldição? Maldição é um mal que passa de geração em geração, de tempos em tempos, em meio de cada um de nós. Maldição é toda vez que alguém chega para você e fala assim, um exemplo. Eu chego no Adilson, converso com ele, tenho uma discussão, brigo com o Adilson, e chego no Gabriel e falo mal do Adilson. Aí o Gabriel vai lá e fala para o seu Luiz, mal do Adilson também. Aí o seu Luiz, ele entende a conversa meio diferente, começa a falar mal do Gabriel lá para a Silmara. Aí a Silmara casa e fala assim, eu acho que o problema não é nem no Gabriel, é o Hélito que falou as coisas erradas. E vai falar lá pro Guilherme. E o Guilherme vai falar isso lá pro seu Pedro, e o seu Pedro vai lá e espalha isso lá pro Leandro, e isso vai passando até que uma hora ou outra um servo abandona, um servo se machuca, um mal maior acontece, o Espírito Santo é barrado, e cada vez mais a gente vê um sofrimento muito grande para que a graça aconteça. Tudo isso por causa de uma maldição empregada do inimigo no nosso meio. O servo cheio do Espírito Santo, ele enxerga além. Ele enxerga além do normal. Ele enxerga sobrenaturalmente. Você não precisa de ficar para Deus pedindo prova física daquilo que Ele está te mostrando cada dia. Você tem que ser uma barreira diante de uma maldição, amados. Você tem que ser uma barreira diante de uma maldição. Olha para quem está ao seu lado, cutuca essa pessoa e fala assim, você tem que ser uma barreira. Eu vim fazer uma pergunta melhor para você, amados. Eu vim fazer uma pergunta melhor. Diante dessa circunstância, o que você tem feito? O que você tem feito diante de uma circunstância dessa? Você tem sido a pessoa que parou o problema, que você botou um basta naquela situação, ou você foi só mais um que espalhou aquela maldição para o coração de outra pessoa? Você quer saber uma maior? Essa maldição você vai levar lá para dentro da sua casa. Porque você vai chegar na sua casa e vai chegar falando mal do Adilson, falando que o Adilson falou mal disso e disso e disso. A sua mãe passa a ter raiva do Adilson de algo que ela nem sabe, mas ela já começou a ter raiva. E às vezes o seu irmão estava com vontade de ir no grupo. Às vezes o seu irmão estava com vontade de fazer uma experiência. Às vezes o seu filho estava com vontade de fazer uma experiência. Às vezes o seu primo estava com vontade de fazer uma experiência e ele foi barrado antes mesmo de você fazer experiência, antes mesmo dele fazer a experiência, por uma maldição empregada por você. A mesma boca que abençoa é a boca que amaldiçoa. Isso é pura libertação. No momento onde você mesmo, isso eu aprendi na faculdade com um professor meu, ele chegou e falou assim, no momento onde você está na aula, e o professor está passando uma matéria, e você mesmo fala, eu sou burro, eu não entendo, eu sou um tonto, o professor, todo mundo entende, só eu que não, você está proclamando uma maldição dentro da sua vida, falando que você não consegue. É você mesmo sendo boca do inimigo na sua vida. Nós, como servos cheios do Espírito Santo, temos que ter uma visão muito além. Tem que ir além do normal. A gente precisa dar um passo no lado sobrenatural da nossa vida, ao ponto de não depender de um irmão ficar injeção do Espírito Santo, mas o Espírito Santo age na nossa vida e nós mesmos tomamos atitudes ao ponto de falar, para, aqui não, em mim não.
Quando a gente fala da essência de Deus, amados, é você amar o irmão, mesmo o irmão agindo de uma forma que não pareça que seja. A essência de Deus é você saber respeitar o espaço do outro, mesmo diante de uma dificuldade, mesmo diante de um problema, mesmo diante de tudo que está acontecendo à sua volta. Você precisa ser forte. Aí que eu vim te dizer, amado, perseverante. Você entrou na caminhada, não depende de um servo mais antigo trazer você para o meio. Você precisa se convidar, você precisa se enturmar, você precisa dar um passo além. Você é servo mais antigo de caminhada, você como servo já de experiência, precisa dar um passo além, não depender do que os outros vão fazer. Sabe quais são as maiores reclamações que a gente vê, tanto nas avaliações, quanto em problemas, quanto em situações nossas? O seguinte: por que fulano faz tal coisa e comigo é assim? Por que o fulano é tratado dessa forma e comigo é tratado desse jeito? Que vergonha na sua cara. Se depender do que o irmão faz para você melhorar, é você que tem que melhorar para o irmão. Vem em você a mudança. É você que precisa dar um passo para que o milagre aconteça em você e assim passe para o próximo, assim possa agir no próximo. O que eu venho convidar vocês hoje, irmãos, é dar um passo muito mais além. É não depender do que o outro vai falar, do que o outro vai fazer, mas você tomar essa atitude. É você dar um passo. É você ir muito mais além. É você quebrar as maldições que vêm querer rondar a sua vida. É você dar esse passo espiritual. Amados, essa comunidade, ela foi chamada a ser muito mais forte. Ela foi chamada a ser muito mais forte. E depende de você. Depende de você. Um músico totalmente cheio do Espírito Santo, ele não canta. Ele não canta, ele ministra. Ele é conduzido pelo Espírito Santo ao ponto de uma música passar a ser adoração. Porque ele não canta, ele ministra. Um servo da cura e libertação, ele não é somente um servo da cura e libertação, mas ele é uma ferramenta de Deus. Ele é uma ferramenta de Deus para falar para a pessoa aquilo que ela precisa fazer para poder receber essa graça, para receber o milagre dele. Você pregador, você que tem vontade de ser pregador, o pregador totalmente ungido, cheio do Espírito Santo, não é aquele que só anuncia a palavra, mas é a pessoa que é canal do Espírito Santo, é profeta, anuncia aquilo que o Senhor tem para a vida da pessoa. Devemos dar um passo além. Devemos mudar primeiro no nosso coração, assim como fala de mudarmos primeiro no nosso coração, de dentro para fora. O Espírito Santo agir de dentro de você para fora. Para que quando a pessoa chegar em você falando mal de alguma coisa, falando mal de qualquer problema, você cheio do Espírito Santo, para em você. Qualquer maldição tem que parar em você, não tem que continuar. Isso não é só dentro da comunidade. Isso é dentro da sua casa. Isso é dentro da sua família. Quando você perceber a pessoa dentro do seu trabalho, ou você é um Elias que onde você pisa todo o mal sai, ou você está andando e vai morrer na praia. Você anda e não consegue sair do lugar porque você ainda não conseguiu passar pelo defeito de caráter que você tem, de continuar semeando a discórdia, de continuar cultivando aquilo que não é de Deus. E é o que eu vim falar para você. Dentro do seu coração é o lugar do templo do Espírito Santo, onde Ele vai agir, onde Ele vai tocar. Aonde você pisar, amado, tem que ser um lugar que tem que receber a graça. Onde você entrar, o lugar tem que ser totalmente tomado pelo Espírito Santo. Onde você entrar, as pessoas têm que começar a sentir a diferença. Como que é lá no seu trabalho? Como que é lá na sua escola? As pessoas à sua volta veem em você a pessoa de Deus ou vê mais uma pessoa do mundo? Hein? Olha para quem está do seu lado e fala assim: como é que é na sua vida? Pelo amor de Deus, tem gente que nem olhar para o irmão olhou. Olha para a cara do irmão e fala assim: como é que é a sua vida? Amado, quando a pessoa olhar para você,
Na verdade, em vez dela trazer uma maldição para você, ela tem que fazer uma pergunta para você. Ela tem que chegar em você e falar assim: ô Ed, como é que você consegue dar risada o tempo todo? Como é que a gente não consegue te ver, não consegue ver você triste? Você está sempre brincando, sempre sorrindo? Isso é o fogo do Espírito Santo. É o fogo. Quando chegar em você e falar assim: como é que você consegue ser tão forte? Você tem que responder: é o fogo. Quando o irmão sentir que as coisas estão tremulando, eles vão chegar em você, porque em você tem o fogo. A resposta para que você possa alcançar cada vez mais essa graça é não deixar a chama no seu coração apagar. Toda vez que a pessoa perguntar para você, você tem que responder: é o fogo do Espírito Santo. Toda vez que a pessoa cantar e olhar para o seu coração, Lu, e falar assim: Lu, como é que você consegue pregar tão bem? Você tem que falar: é o fogo. Toda vez que chegar e falar assim: Renan, como é que você consegue tocar desse jeito? Você tem que falar: é o fogo. Toda vez que chegar e falar para você: Mirela, como é que você conseguiu manter-se firme até agora? Você tem que falar: é o fogo. É o fogo do Espírito Santo que habita em mim, que vem fazer a diferença de dentro para fora. É o fogo que habita em você, que tem que fazer a diferença de dentro para fora. O que vem fazer a diferença na sua vida é o fogo do Espírito Santo. Fala para quem está do seu lado: é o fogo. Está desanimado, mas fala para quem está do seu lado: é o fogo. Chacoalha o irmão que está do seu lado e fala para ele: é o fogo. Cutuca quem está do seu lado e fala assim para ele: é hoje. Está fraco demais, tem gente que não falou. Olha para quem está do seu lado, cutuca ele e fala assim: é hoje. É hoje que Deus vem incendiar a nossa vida. É hoje que Ele vem incendiar os nossos corações. É hoje que nós temos que ser o Elias. Nós que temos que pisar no lugar e todo mal no lugar acontecer, sair fora. É quando você está no lugar, a graça tem que acontecer, porque a palavra vem falar que Ele veio ao mundo para tacar fogo no mundo. Mas o que Ele fazer se o fogo já está dentro de você? O que Ele vai fazer se o fogo já está dentro de você? O fogo, amado, está dentro do seu coração. O fogo, amada, está dentro do seu coração. E basta você pedir, basta você clamar, basta você dar um sim na sua vida e acabar com tudo aquilo que não é de Deus, e barrar tudo aquilo que não é da vontade de Deus, e assim o milagre acontecer. A unção vir sobre esse lugar, e sobre a sua vida você sentir a graça de Deus. Quem é que está a fim de ter uma experiência sobrenatural? Glória a Deus. Parece que ninguém quer. Quem aqui está a fim de ter uma experiência sobrenatural? Quem aqui está esperando ter um encontro pessoal com o Espírito Santo? Quem aqui quer sentir mais e mais da unção de Deus? Amado, depende de você. Depende do tanto que você pede, depende do tanto que você clama. Na hora que você entrar naquela mata, amado, não dependa de alguém conduzindo você. Não dependa de alguém falando para você levantar sua mão, para você fechar o seu olho, para você rezar em línguas, para você começar a proclamar a cura, para você deixar o Espírito Santo falar, para você deixar o irmão falar. Vamos deixar agora o irmão falar, vamos deixar o outro falar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não dependa de alguém, porque o fogo está em você. O fogo vem de dentro de você para fora. O fogo vem de dentro do seu coração para fora. Aquele que mais se entregar, mais se molhará. A música vem falar: aquele que mais pedir, mais vai receber. Eu venho falar para você que o fogo está dentro de você. Não precisa a gente pedir prova física para Deus. Não precisa a gente ficar pedindo prova física daquilo que já está dentro de você, para aquilo que está dentro do seu coração, aquilo que só você pode sentir. Seja qual for o seu jeito, seja qual for o jeito que você vai rezar, você não pode fraquejar. Você não pode deixar com que as coisas sejam levadas. Você precisa dar um passo nessa noite. Você precisa ir muito mais além nessa noite. Você precisa chegar em Deus e falar para Ele que você tem sede e que você quer mais nessa noite.
Você tem que chegar em Deus e falar assim para Ele: Senhor, envia seu Espírito dentro do meu coração, para que Ele possa cada vez mais queimar dentro de mim. Senhor, eu quero mais, porque nós somos chamados a ser totalmente diferente. Nós somos chamados a ser totalmente diferente. Se o Senhor Jesus Cristo escolheu 12, e somente esses 12 na evangelização conseguiram evangelizar e deixar com que a Igreja Católica se permanecesse por mais de 2000 anos, o que uma comunidade de mais de 50 servos, de mais de 50 membros, de mais de 50 pessoas cheias do fogo pode fazer? Glória a Deus. Uma cidade é pouco comparado com o que nós podemos fazer. A região é pouco comparada com o que você pode fazer. O nosso estado é pouco comparado com o que você pode fazer. Esse Brasil é pouco comparado com o que você pode fazer se você der esse sim. Se você der esse algo a mais para Deus, se você fazer a diferença, se você der esse passo a mais e falar para Deus: se Deus, hoje eu quero estar mais perto de Ti. Hoje eu quero estar mais perto. Hoje eu quero procurar estar mais íntimo do Senhor. Eu quero reavivar, Senhor, essa chama que por muitas e muitas vezes tudo à nossa volta tenta fazer com que pare. Olha para quem está ao seu lado e fala assim: depende de você. Olha para quem está do outro lado e fala: depende de você. Depende de você, amado. A experiência dessa noite é o que eu venho falar para você. A experiência dessa noite vai depender do quanto que você pede. Não vai ser do quanto que o seu irmão do lado vai rezar. Sabe por quê? Porque pode acontecer do irmão do seu lado clamar, o irmão do seu lado pedir, ele sentir e você não. Porque você não permitiu com que o Espírito falasse em você. Depende de você. Depende de você dar esse passo a mais. Não depender do que a pessoa do lado vai estar rezando. Não depender se a pessoa que está do seu lado está de olho aberto ou se ela está com o olho fechado. É não esperar com que um Adilson, com que um Ministério de Música, com qualquer um fale para você rezar. Essa vigília é a vigília mais forte do ano. É a vigília mais forte da comunidade Aliança Frutos de Pentecoste. Você sabia que esse privilégio que você está tendo, muitos lá fora vem pedir, vem querer ter mais. Vi na evangelização aqui em Assis, quando o pessoal pergunta pra gente o que a gente faz no nosso retiro do Sim, e eu falo para eles que além da palavra, além dos momentos especiais, que cada ano é diferente, ano que vem vai ser diferente desse ano, além dos momentos especiais que cada um de nós vivemos, tem a vigília da mata. Aí a pessoa fala assim: mas o que acontece na vigília da mata? Eu falo assim: depende do quanto que você acredita. Depende do quanto que você entrega. Depende do quanto que você pede para Deus. O que aconteceu da última vez? A última vez tivemos uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. A pessoa fala assim: eu tenho vontade de ir aí. Isso aconteceu aqui em Assis da última vez que a gente veio evangelizar. O pessoal falou assim: então a gente queria estar indo com vocês, porque essas coisas a gente não tem não. Essas coisas a gente não tem por aqui não. E dá uma vontade de falar para a irmã, de falar para ela assim: irmã, o Espírito está dentro de você. Você não tem que esperar de mata para ele agir não. Você não tem que esperar de retiro para ele agir não. Você não tem que esperar com que alguém dentro de um lugar, com microfone ou com violão, ou cantando, ou filmando, ou fazendo qualquer outra coisa, fale para você rezar ou pedir. A minha primeira experiência com o Espírito Santo foi dentro do meu quarto. Minha primeira experiência com Deus foi dentro do meu quarto. E eu sabia que era algo a mais. Eu vim falar para você, amado. Se você espera algo a mais de Deus hoje à noite, se você está precisando de uma resposta, hoje é a noite. Hoje é a noite do fogo. Hoje é a noite do avivamento. Hoje é a noite onde você vem colocar na mão de Deus
tudo aquilo que você precisa entregar, tudo aquilo que você quer confiar para Ele, tudo aquilo que depende do quanto que você reza. Hoje é a noite de você falar para Deus: Senhor, me leva, me leva, me leva cada vez mais para perto de Ti. Eu quero ter um encontro pessoal com Deus. Hoje, nessa noite, amado, assim como você falou que é hoje, assim como você proclamou que é hoje, é a noite onde nós vamos além. É a noite onde você pode ir além. Eu venho pedir para que você abra o seu coração, abra totalmente o seu ser, abra totalmente a sua vida, para que Deus possa agir em você, para que Deus possa usar em você, e que Deus possa agir totalmente em você, e você não dependa do que o irmão vai fazer, e que daqui para frente, depois dessa noite, depois do dia de hoje, que vem agindo desde lá do começo até agora, você possa sair daqui totalmente renovado, totalmente transformado. Você quer saber de uma verdade? Isso é uma partilha que eu vim fazer com vocês. Quem ultimamente estava presente com a gente na chácara, na comunidade, viveu esses últimos dias com a gente, aquele que às vezes foi avaliado e na conversa acabou sentindo isso, a gente vem passando por uma provação muito grande antes desse retiro. É uma provação enorme. Teve gente aqui que quase não veio. Teve gente aqui que quase teve tudo que aconteceu para tentar impedir com que viesse aqui. Teve gente que na hora de sair de casa teve problema. Teve pessoas que antes de vir para cá teve problema. Amados, o que está acontecendo aqui é por vontade de Deus. Abrindo mais ainda, inicialmente, a conversa sobre a liderança, sobre o tiro do sim, era somente consagrados. Era somente consagrados. O pessoal da avaliação sabe, está vendo isso. Era somente consagrados e no máximo membros. Mas o que Deus falou era maior. Deus falou que tinha algo a mais no povo que tem perseverado. Tem algo a mais no povo que tem pedido. Não é um simples colar, não é um gesto de consagração que te faz menor, mas é o Espírito dentro de você que te torna grande. É o Espírito dentro de você que te torna grande. É as atitudes que você faz para fora. É você colocar Deus acima de tudo e não depender com que alguém venha falar para você que você é forte. Isso eu vim falar para você, amado. Você que está esperando ouvir da boca de alguém que você é forte, você está enganado. Porque Deus já te fez forte. Deus já vem te fazendo forte. Depende de você acreditar e tomar posse disso. Depende de você tomar posse que você pode ser muito mais forte do que você está sendo. Que você pode dar um passo muito maior do que você tem dado. E nessa noite, amado, a noite que Deus preparou para que tudo isso acontecesse, para que não fosse um ou outro, mas que fôssemos todos nós. E se fosse só a gente, só os consagrados, às vezes não seria tão forte o momento de cura como foi com todo mundo. Não seria o que está sendo hoje como está sendo agora, porque o que Deus preparou é algo muito maior. Algo muito maior. A provação de Deus que vem acontecendo até agora, amado, se prepara. Olha para quem está do seu lado e fala: se prepara. Se prepara. Olha para quem está do seu lado e fala com gosto: se prepara. Sabe por que eu falo para você se preparar? Porque antes de você vir para cá, o inimigo lutou com todas as forças para te impedir, mas ele perdeu. Mas ele perdeu porque você está aqui hoje. Sabe por que ele tentou te impedir? Porque o que está acontecendo aqui, o que vai acontecer, é uma voadora tão grande. Mas é uma voadora tão grande que vai mudar a nossa vida,
que vai mudar a sua vida, mano. Glória a Deus. Que vai mudar as nossas vidas.